Eu tenho que dar uma notícia aqui em primeira mão e uma notícia boa. O Renan Calheiros saiu daqui do plenário, pegou o elevador e foi embora. Foi embora. Fugiu aqui, foi embora. Na saída, ele fez a última revelação bombástica. Ele contava com 4 votos no PSDB e mais o voto de Flávio Bolsonaro, o filho do presidente Jair Bolsonaro. E disse que a decisão do PSDB em abrir todos os votos inviabilizou a candidatura dele. E é por isso que ele diz que não seria o cavalo do cão. Esta é uma expressão nordestina que diz daquela pessoa que luta contra todos e tudo. Ele diz que estava lutando contra o regimento, contra a Constituição e contra o mundo, que desistiu. No Exército, professor, Sim. a gente fala assim, quando uma pessoa é tomada dessa fúria, fala aloprou. Então, o Renan Calheiros hoje é um aloprado. Aloprou, pegou o elevador aqui e foi embora dizendo que o PSDB abriu o voto e inviabilizou a candidatura dele. As contas ali dele, do Renan Calheiros, mostravam que ele teria 34 votos, o suficiente para a votação no primeiro turno. Mas indicações de que as pessoas viram na votação nessa anulada, Sim. e descobriram que ele perderia e por isso mesmo aconselharam fazer vamos dizer, esse teatro, né, para sair de uma maneira vitimizada. Então, Renan Calheiros diz que não será o João Willer, né, que ele fala? Willer. Jean Willer. Ele não será o Jean Willer. Ele fala Jean William, né? Ele não fala Willis, como não, é o correto. Willer, que ele fala. E não vai renunciar ao mandato, mas disse que sai do páreo, e já saiu mesmo. Saiu, inclusive, do Senado Federal. Há uma grande comemoração aqui em frente ao Congresso Nacional, no Jardim. Tem um bonecão do Renan Calheiros vestido de presidiário e as pessoas soltaram fogos e aplaudiram muito, bateram bumbo na saída do Renan Calheiros, portanto, que já não está entre nós. Aqui no Senado Federal. E o mais importante, agora né, é a Zé nova Maria? eleição, né? O mais importante, Davi Alcolumbre será eleito. A grande questão é que continua a pendência agora, se o processo de votação deve continuar ou não. Deve continuar, porque o processo já começou, está em andamento. Já continuou, professor. Parlamentares votaram, né? Agora está indo à mesa o Major Olímpio. A votação continuou. Ou seja, está seguindo votação, a tentativa ele tentou 2 fraudes, Renan Calheiros. A primeira, que foi essa, foi detectada, ele é um fraudador, cangaceiro, ladrão, corrupto, né? E foi pego junto com auxiliares da mesa que contribuíram para essa tentativa fracassada de fraude. E aí essa segunda. E o que o Zé Maria falou é fundamental, porque o Renan contava com 4 votos do PSDB, 4. E na medida em que, quando o partido falou, não, agora o voto vai ter de ser declarado de todos os membros do PSDB, ele sabia que perderia. Esses 4 eram decisivos. Além, provavelmente, pelo que ele disse, precisa ver se é verdade ou não, o voto de Flávio Bolsonaro, que não declarou voto na primeira vez, vocês se recordam, mas na segunda declarou pro Davi Alcolumbre e tal, fazendo questão de mostrar. Então ele contava com isso, tal. E são aquelas tratativas de bastidores, é aquela velha política que tá morrendo, mas ela a velha política não morre da noite pro dia, é um processo de morte, né? Pois é. Sim. Professor, me informaram aqui que nos bastidores a senadora Simone Tebet tentou recolocar a sua candidatura, mas que foi rejeitada e houve toda uma articulação, uma tentativa, mas não foi recolocada e a votação vai continuar e o resultado deve ser proclamado agora sem a presença do Renan Calheiros, que já está, portanto, fora daqui do Congresso Nacional. Olha, o filho dele, o governador de Alagoas, está aqui no plenário, até conversei com ele reclamou, dizendo de quebra do regimento interno, quebra, inclusive, da Constituição, então na mesma linha do Renan Calheiros. Então a situação é esta, a votação continua, a senadora Simone Tebet tentou recolocar o seu nome, veja como o Renan é danoso, é igual barata, quando não rói, põe gosto ruim, e foi o que ele fez. Nem ele, nem ninguém, pronto. Vai ficar essa sensação da eleição, né? E suspeitas. E o Major Olímpio colocou muito bem que câmeras podem ter detectado a votação, podem identificar essa fraude, né, Zé Maria? A prova foi destruída, a prova de fato, mas pode haver indícios do que aconteceu de fato.
Eu te confesso que dá um certo conforto, um certo alívio quando eu vi o Renan Calheiros entrar ali no elevador e sair do Congresso Nacional. Pode virar a página, vamos fazer um novo teste, porque é uma nova composição política. O Davi chega na sombra do Renan, sem dúvida. Ele não tem as qualificações aqui para ser eleito presidente do Senado, pegou carona no apoio aí de Onyx Lorenzoni, pegou apoio no movimento anti-Renan, que é muito grande. E veja bem, as pessoas estão aqui em frente ao Congresso Nacional, por isso ele chegou na presidência. Mas vai ser muito bom, porque, veja bem, muda completamente o eixo da política, vai para o Amapá. É um estado, eu não tenho o número exato aqui, mas é um estado que tem cerca de 750 mil habitantes no estado inteiro, né? Isso é uma cidade de porte médio em São Paulo. Então, o novo presidente, deve ser o novo presidente do Senado, do Amapá, né? Foi vereador no Amapá, deputado federal, agora eleito senador e presidente do Senado. Muda completamente a relação de forças, o jeito de fazer política e, inclusive, essa configuração de regionalização. E eu acho isso positivo porque o Senado está precisando desta sacudida, professor. Ô Zé, e ele tem 41 anos, puxa pela sua memória aí, pelo menos desde que você está em Brasília cobrindo o Senado e o Congresso Nacional como um todo, é o parlamentar eleito para comandar o Senado mais novo, né? 41 anos só. É muito novo. O Senado, ele mudou muito a sua configuração dos últimos anos, né? Era uma casa de ex-governadores, deputados antigos, porque se trata de uma eleição majoritária. Veja bem, nós temos aqui o José Serra, que está em dificuldade física. A gente vê que o José Serra já tem dificuldade física. Esta era a configuração do Senado Federal. Diziam que aqui era melhor do que o paraíso. Um senador falou, o Senado era um paraíso. Aí alguém disse, não, é melhor do que do paraíso porque não precisa morrer para entrar no Senado, né? E diziam por aqui que enquanto na Câmara era aquela confusão, quando um senador, num discurso mais radical, dizia em que prezo o respeito que tenho por Vossa Excelência tem um trabalho excelente, mas o senhor está abaixo de Deus, aí já era uma agressão ao colega senador. E agora a coisa está indo para os tapas aqui. Ontem, se não separasse, Renan Calheiros, que é considerado o cangaceiro de Alagoas, quase vai nos tapas com o coronel do Ceará, Tasso Gereissati. Então, esses velhões estão passando o bastão aqui, esta é a impressão. É importante isso que você quer dizer, era justamente uma casa revisora, gente com experiência política. Essa era o formato mais ou menos que o Senado tinha ao longo da história, mesmo do Império, ainda durante o período imperial. Tem um livro, um texto que publicado até em livro, que é curto, O Velho Senado, de Machado de Assis, né? Que desenha, o Machado de Assis foi setorista no Senado Imperial, junto com Quintino Bocaiúva. Os dois cobriam para duas publicações distintas do Rio de Janeiro as atividades do Senado na época do Império. E tem uma análise muito irônica, né, sobre o funcionamento do próprio Senado, ironizam e tal. O Machado faz esses comentários. Por outro lado, ao longo da República sempre se destacou o Senado por grandes debates intensos. Lembrar a época do Rui Barbosa, né, com Pinheiro Machado. O Rui Barbosa era adversário de Pinheiro Machado, isso na Primeira República. E por aí vai. Teve grandes momentos. Agora a grande questão é que realmente o Senado chegou num momento muito ruim, mas, e isso é importante, a renovação do 7 de outubro, que não tem qualidades, mas tem defeitos, mas tem muito mais qualidades, demonstrou quem ganhou hoje do Renan, ontem e hoje, foram os jovens senadores, esses 46 novos, né, Zé? Dos 54, 46 são novos, que bateram de frente e tiveram coragem de dizer pro Renan ontem e hoje, algo que a velha guarda anti-Renan nunca teve coragem efetiva. Então, acho que isso que é uma coisa interessante a gente ver, quer dizer, como que esse pessoal está renovando a política, né? Senadores que a gente tem dificuldade de saber o nome completo, vez por outra a gente se confunde, mas gente brilhante e tal. Eu acho que nesse sentido foi a vitória desses. Concordo que o senador Davi Alcolumbre, ele não é nenhum Winston Churchill da vida, como eu já disse anteriormente, fruto também das circunstâncias, deve ser destacado, mas a derrota do Renan, ela tem uma magnitude, sim, fantástica.
fantástica e para muitos foi inesperado, porque há 2 dias atrás imaginava-se que ele teria grandes condições, chances de ganhar. Então foi uma grande vitória, tem os problemas, é verdade, mas vai ter uma mesa diretora muito melhor e foi uma grande vitória. O Espírito Amin agora está fazendo mais das suas declarações balofas, sem sentido nenhum, é um sujeito que não contribui há mais de 40 anos para a vida política brasileira. Eu acho que ele foi um péssimo governador de Santa Catarina, foi um péssimo deputado federal, é um péssimo senador, né? E está tentando melar o jogo, que ele acha que pegaria os votos dele e do Renan e ganharia a eleição. Ele pode achar qualquer coisa, porque o processo de votação está em desenvolvimento e não pode ser interrompido, isso é muito claro. Pois é, Maria, diga. Eu na minha leitura, eu me lembro, assim, o meu primeiro contato com a política, professor, foi com Mário Palmieri, né, Vila dos Confins e tal, e a relação que eu me lembro, assim, a primeira com o Senado, era assim, de um Senado, um Senado dos senadores velhões, taradões, do Nelson Rodrigues, né, que descrevia, não tem uma obra do Nelson Rodrigues que não tenha um senador taradão, né? Então, era essa a configuração. Quando eu cheguei aqui, o senador tinha o tal do Aspone, né? Um assessor de coisa nenhuma. E esse assessor era responsável para contratar namoradas para os senadores, né? E comprar dólar, que antigamente se comprava dólar, era a única maneira, né? No câmbio negro, e o uísque importado das embaixadas, tinha assessores. Então, era outra história, era outra configuração. Agora não, o Senado pegou esta cara de luta e não se assustem não, legislativo é assim mesmo, porque aqui estão representantes de vários setores e que fazem defesas muito duras de cada setor. Daí, às vezes, esse excesso de um lado, excesso de outro, mas é assim mesmo que se faz o debate.